Retornamos então, meninos, para a gente concluir o nosso estudo sobre a independência do Brasil, tá? Primeiro eu quero acertar um erro que eu cometi no vídeo passado, que eu falei diversas vezes o ano de 1922. Quando eu falo do dia do fico, do cumpra-se e também da instituição da Assembleia Constitucional, eu estou falando do ano de 1822, tá? Me desculpem. Bom, nesse mesmo ano, no mês de agosto, Portugal vai responder a essa Assembleia Constituinte e também vai responder ao cumpra-se, né? O que eles vão falar? Eles vão fazer um decreto anulando qualquer decisão que viesse do Brasil. Então, eles anulavam tudo isso que estava acontecendo dentro do Brasil, todo esse processo de independência, ok? Precisamos perceber que Portugal não estava nada satisfeito com esse processo e que eles queriam mesmo a recolonização do Brasil, ok? Bom, vamos entender outra coisa aqui agora. Dom Pedro ele vai começar a fazer diversas viagens pelo Brasil. Por quê? Porque ele queria manter aquela união territorial que eu já comentei com vocês e porque ele precisava do apoio das pessoas para que efetivamente essa independência acontecesse. Então lá, ele vai ser aconselhado pela sua esposa, Maria Leopoldina, e também por José Bonifácio para fazer essas viagens e conseguir apoio das pessoas por todo o Brasil, tá? Em uma dessas viagens, em São Paulo, ali, às margens do rio Ipiranga, ele vai receber um mensageiro. Esse mensageiro vai ser vindo da sua esposa, Maria Leopoldina, e nessa mensagem está dizendo que as tropas de Portugal estão vindo para o Brasil para atacar o Brasil e acabar com todo esse processo, tá? Nesse momento, a gente vai ter o que a gente chama de Declaração da Independência, né? A gente tem aquele quadro, o famoso quadro do Pedro Américo, onde Dom Pedro aparece em cima de um cavalo branco, né, puxando sua espada. Bom, a história não é tão glamurosa assim, dizem que ele estava, na verdade, em cima de uma mula, né? Não era um cavalo branco tão bonito, mas enfim. Precisamos entender que a partir desse momento existe uma declaração de independência, tá? Bom, a independência, a princípio, vai contar com o reconhecimento dos Estados Unidos e da Inglaterra. Por quê? Porque eles querem lucrar, né? Então, eles vão ter interesses próprios dentro do Brasil, principalmente quando a gente fala economicamente, tá? Portugal, a princípio, não vai aceitar essa independência. Eles não vão reconhecer a independência do Brasil. Esse reconhecimento vai acontecer só no ano de 1825, quando o Brasil pega um dinheiro emprestado com a Inglaterra e paga uma dívida para Portugal, enfim. Só nesse momento é que vai vir o reconhecimento, ou seja, não vai ser na mesma hora. Bom, uma pergunta que sempre acontece quando eu estou em sala de aula é: professora, ocorreu um processo de guerra mesmo para que a independência do Brasil aconteça? Eu posso te responder que sim. Só que a gente precisa ter um pouco de cuidado com o processo de guerra e com o processo de revolução, porque às vezes as pessoas confundem, tá? E isso sempre cai em prova. Bom, não foi um processo de revolução, mas sim tivemos um processo de guerra acontecendo para a independência efetivamente ocorrer. Vamos entender. Já falei para vocês que dentro do Brasil são várias pessoas pensando e a gente tinha ainda muitos portugueses presentes dentro do território do Brasil que não queriam essa independência. E esses portugueses que estão no Brasil vão lutar contra essa independência, vão continuar querendo a recolonização do Brasil. Então é nesse momento que a gente vai ter várias guerras travadas ali no Maranhão, no Pará, enfim, várias guerras vão acontecer. Eu gostaria que vocês soubessem que nessa época o Brasil não tinha um exército formado, tá? Então, durante o governo de Dom Pedro, muito vai acontecer dele armar os mercenários, né? Que eram aquelas pessoas que eram pagas para guerrear. E aí a gente vai ter, até porque nosso exército brasileiro só vai ser formado no governo de Dom Pedro II durante a Guerra do Paraguai, tá? Só como curiosidade para vocês. Bom, vão então acontecer a organização de tropas brasileiras para expulsar esses portugueses que ainda querem essa recolonização.
O fato é que, mesmo com a independência, a gente precisa notar que poucas mudanças vão acontecer aqui dentro do Brasil. A gente ainda vai ter um sistema imperial, né? Um sistema com um rei governante. A gente vai ter aquela aristocracia rural, ou seja, aqueles grandes fazendeiros mandando no Brasil. E a gente vai ter a escravidão mantida. Mesmo com todo aquele discurso liberal de Dom Pedro I, a gente ainda vai ter se efetivando a escravidão dentro do Brasil. Vai demorar muito tempo para que ela realmente acabe. Então a gente precisa perceber que é a diferença que existe do falar para o pôr em prática, tá? Que uma coisa é bem diferente da outra. Bom, esse é o processo. Espero que vocês tenham entendido. Vou colocar algumas imagens para vocês no blog para entender melhor. E é isso. Até mais.